terceira subida consecutiva. E neste mês em especial, uma arrancada um pouco mais intensa, né? Então, nós já víamos nos últimos 2 meses com elevação significativa. Nesse mês, o número foi um pouco mais intenso, né? Tivemos uma elevação de 3,97% de outubro para novembro. No único mês, uma elevação muito significativa. Isso preocupa, né? Porque, como eu disse, leva o preço da cesta básica, nesse momento, a um patamar muito maior do que o IPCA. Hora da Verdade, podcast ao vivo, às quartas e sextas-feiras, aqui no portal RMS News, transmitido por meio da nossa TV Stream, na primeira página do portal, distribuídos no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok e Spotify. Em novembro de 2024, o valor da cesta básica registrou um aumento de 3,97% em relação ao mês anterior, atingindo R$ 1.132,40. Este é o terceiro mês consecutivo de aceleração no preço da cesta básica, causado principalmente pela elevação do preço de alimentos essenciais na cesta do sorocabano, como proteína bovina, o óleo de cozinha, a batata e o café. Em comparação com novembro de 2023, a cesta básica deste mês está 11,10% mais cara. Para que possamos compreender esse cenário, vamos conversar com o coordenador da pesquisa do Laboratório de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade de Sorocaba, a Uniso, professor Marcos Canhada. Professor, nesta penúltima etapa desse ciclo de levantamento em que é possível ser feita esta análise, parece que não são das melhores as notícias em relação aos preços em Sorocaba. Obrigado por atender a gente novamente, professor. Verdade, Oliveira. Números que nos preocupam. Satisfação estar aí com você mais uma vez e os amigos aí da RMS News. Preocupante, né? A elevação de preços corrói o poder de compra do consumidor. E quando a gente está falando da nossa pesquisa, nós estamos falando de itens básicos, de itens essenciais da vida humana, né? Alimentação, higiene e limpeza. Como você bem relatou, terceira subida consecutiva. E neste mês em especial, uma arrancada um pouco mais intensa, né? Então, nós já víamos nos últimos 2 meses com elevação significativa. Nesse mês, o número foi um pouco mais intenso, né? Tivemos uma elevação de 3,97% de outubro para novembro. No único mês, uma elevação muito significativa. Isso preocupa, né? Porque, como eu disse, leva o preço da cesta básica, nesse momento, a um patamar muito maior do que o IPCA. Então, a cesta básica no período deste ano subiu 9,87%, quando a gente fala no ano de 2024, enquanto que o IPCA subiu 4,35%. Então, há uma preocupação e as causas são múltiplas aí, né, Oliveira? Temos várias causas que estão trazendo impacto. Exato, professor. Inclusive, eu vejo aqui que dos 34 itens que compõem a cesta básica de Sorocaba, 22 registraram aí aumento de preço em novembro. 2 mantiveram-se estáveis e 10 apresentaram queda. Então, dentro desse cenário, quais foram os itens que apresentaram maiores altas e em queda também, professor? Pois esse mês especificamente, normalmente, quando a gente faz a apuração da cesta, Oliveira, nós temos sempre aí metade subindo, metade caindo, né? Esse mês foi um mês que houve uma intensidade de itens com aumento muito maior do que aqueles que caíram. E isso acabou provocando esse indicador muito elevado nesse mês.
Então, nós tivemos aí alta, por exemplo, significativa na batata. A batata vinha apresentando aí uma tendência de queda nos últimos meses. E agora, novamente, subindo de uma forma muito significativa. Provavelmente, por conta da redução de preço que foi experimentada, estimulou a demanda. Então, as pessoas começaram a demandar mais. Aquela velha e boa lei da oferta e da demanda, né? Então, o preço vinha caindo, o preço ficou atrativo, as famílias buscaram mais, o ofertante do outro lado disse, opa, podemos aumentar um pouco o preço desse item. Então, surpreendeu aí, de forma negativa, a elevação da batata. Tivemos também aí, de forma significativa, a elevação do óleo, né? O óleo usado aí na fritura, no dia a dia, na cozinha, também foi um item que teve bastante impacto. Vinagre também ficou aí na casa dos 10%. E já mantendo a tradição dos últimos meses, e essa nos preocupa mais, sempre temos destacado, a questão da carne bovina, que vem apresentando uma elevação muito significativa, e nesse mês aí ficou aí na casa dos 9% aproximadamente, aí carne de primeira e carne de segunda, com uma elevação bastante grande. Então, esses são os destaques. O destaque de queda aí que a gente pode salientar é a cebola, né? A cebola, por apresentar aí uma produção interessante nas áreas produtivas, tem conseguido manter uma oferta bastante interessante e tem trazido aí contribuições no sentido de reduzir o seu preço, trazendo aí um alento, né? É bom que tenhamos sempre algum elemento aí nesses 34 que esteja na contramão, né? Porque nesse momento, Oliveira, nós temos alguns fatores aí que estão no radar, né? Então nós temos problema de demanda, então tem crescido a demanda pelos produtos, nós temos a questão da desvalorização do real, né? Ou como queiram, a valorização do dólar, né? Desvalorização do real, que acaba interferindo também em preços, né? Porque temos que importar alguma coisa ou exportar e fica mais interessante exportar do que vender para o mercado interno. Então, esse é um segundo fator. Além da demanda estar crescendo, temos essa questão cambial. E também, para ajudar, então são 3 fatores importantes aí que estão no radar, temos as questões de clima, né, que estão sempre no radar, estão sempre trazendo aí transtornos para a composição desses itens primários aí usados na cesta básica. Então, a conjugação, a somatória desses fatores estão colocando o preço da cesta para cima. E aí eu já imagino que você sempre vai me perguntar como é que é as expectativas, né? Exato. E eu já antecipo, quer dizer, questões climáticas estão fora de controle. Nós podemos ter aí uma condição de chuva intensa, atrapalha. Seca intensa, atrapalha. Está no radar ter desequilíbrios no aspecto ambiental. Então, é um fator negativo aí. A questão do câmbio também, né? Nós temos aí dificuldades em prever melhorias aí nessa relação do câmbio. Por diversos fatores externos e internos, nós temos dificuldades também. E a demanda tem crescido, né? O emprego está relativamente em alta, estando relativamente em alta, as pessoas estão empregadas, estão consumindo mais. Então, nós temos aí 3 fatores que acabam impondo uma tendência de continuidade de elevação de preços para os próximos meses. Ô professor, então, como o senhor antecipou a minha pergunta, né, que o senhor sabe que eu sempre faço, agora eu vou colocar um outro ingrediente aí num outro prato, tá bom? De fatores que muitas vezes não estão dentro das observações dos técnicos, que é do popular, né, da rua. Então, vamos lá. Olha eu jogando pimenta aí na salada aí, professor.
professor? Vamos lá para arder a coisa aí. Nós tivemos recentemente, viu, professor? Nós tivemos recentemente um boicote da carne bovina feita aí por frigoríficos brasileiros, né, e inclusive incentivada pelo governo contra uma das maiores redes de supermercados do país do mundo, que foi o Carrefour, naquelas declarações que houve, né? Então deixaram de abastecer. Isso pode ter contribuído pode ter tido algum tipo de interferência dentro do contexto da cesta básica? Essa é uma questão que eu coloco. A outra questão que eu coloco para o professor também, disseram que nesse ano, com a Black Friday, e a gente viu os mercados entrando também nessa onda, e também fazendo várias promoções. Daí eu pergunto, os mercados não poderiam ter ali, o setor supermercadista não poderia ter feito a Black Friday, ou seja, fraude, né? Que antecipa, fala assim, vamos ter, aumenta os preços, daí depois repercute lá na frente, e a chegada de final de ano também. Fiz uma salada aí, vê se o professor consegue fazer uma boa alimentação pra gente disso daí, professor, e a gente entender e compreender se esses cenários tiveram ou não qualquer tipo de interferência. Verdade, são fatores interessantes. Eu acredito que a questão aí desse entreveiro que houve aí entre essa rede de supermercado e os produtores não acabou afetando. Isso acabou sendo um momento. O que tem afetado o preço efetivamente da carne é aumento de demanda externa e as questões climáticas aqui dentro do país que tem afetado a pastagem. Como você sabe, nós temos uma produção extensiva, né? Então, quando nós temos aspectos climáticos que afetam a pastagem, o custo acaba aumentando quando eu tenho que fazer uma alimentação do gado intensiva. Isso tudo vai acabar refletindo, associado lá com a demanda mais alta no mercado externo, um câmbio mais interessante, o produtor vai acabar destinando aquilo que ele está ofertando para o exterior, reduz a oferta aqui e a consequência é essa que nós estamos experimentando e que acabará perdurando, me parece, aí por algum tempo. A questão dessas promoções do mês de novembro, que são tradicionais aí em termos de marketing, pode ter havido aí elevações, né, para depois trazer uma redução, né, que esse é um mecanismo que acaba se adotando, e aí isso acaba, às vezes, sendo captado por essas pesquisas. Eu diria que no aspecto de alimento, o impacto não deve ser significativo, mas isso lá na apuração do IPCA, que vai medir outros aspectos, eu acho que pode ter, sim, algum tipo de interferência. No caso da alimentação, eu acredito que não seja essa interferência. Realmente acaba residindo aí no aspecto de aumento de demanda, na desvalorização do real ou valorização do dólar, e nos aspectos climáticos, esses são os enfrentamentos que estão pairando e estão dentro do radar de continuidade nos próximos meses. A questão terceira que você colocou, final de ano, injeção de 13º, mais disponibilidade de renda na mão das pessoas, é natural que as pessoas vão demandar mais. E demandando mais, isso acaba contribuindo, o ofertante percebe uma maior busca de produtos e ele acaba reagindo também, elevando o preço. Esse pode ser um elemento que contribua, sim, no final do ano sempre temos esse aspecto. E chegou a hora, professor, das compras de final de ano. Dezembro chegou. E olha que nós, desde ali da metade do ano, a gente vem nas nossas conversas falando da chegada desse momento. Como seria esse momento? Na sua avaliação, as expectativas daquilo que se falava ali por volta de junho, julho, se concretiza agora com o aumento dos preços nesse mês de dezembro, e também a sua orientação para aquelas que vão às compras nesse mês, professor? Pois é verdade. Agora é um momento de festividade, momento de confraternização, é um momento onde a gente quer
se aproximar da família, quer comemorar, e comemoração, felicidade, acaba sempre envolvendo despesas, né? Então, eu acredito que o movimento aí, que sempre se espera de final de ano, deve ser intenso, né? As pessoas estão mais empregadas do que estavam no ano passado, pelos dados que temos recebido aí do IBGE. Isso significa mais poder aquisitivo. Mas é sempre importante a gente salientar a preocupação, né? Existia aí uma música no passado, não me lembro quem é que era o autor, mas que dizia: dinheiro na mão é vendaval, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque quando chega uma renda extraordinária, importante, como é o 13º para aqueles que são empregados, que trabalham na CLT, é sempre importante a gente se precaver, né? Então, a inadimplência continua batendo na porta dos brasileiros, né? Então, nós precisamos planejar o uso desses recursos de forma a satisfazer as nossas necessidades. Então, é importante que a gestão econômica nesse final de ano passe por, primeiro, acertar as contas, né? Então, tenho dívidas, estou pagando juros, é importante que dinheiro extra sirva para renegociar juros elevados que eventualmente estão presentes no nosso dia a dia. Não se esquecer, isso eu sempre vou estar salientando, porque nós economistas entendemos que a poupança, né, ela é muito importante, reservar uma parte desses recursos para ser usado em momentos críticos, em momentos lá na frente. Isso é sempre muito importante. Para daí, com o que restar, né, a gente poder fazer aí as nossas compras que vão trazer felicidade, que vão trazer alegria para filhos, para famílias, para namorados. Isso é muito importante que a gente faça também. Mas não se esquecer que em janeiro, por exemplo, nós temos aí a nossa porta despesas extraordinárias. Então, aquilo que parece extraordinário em termos de renda nesse momento, logo em janeiro começam a aparecer despesas, o IPVA, o IPTU, né? Quem tem filho em escola e paga matrícula vai ter despesas com matrícula, material escolar. Então, prudência, né? Prudência e canja de galinha, já dizia também, não faz mal para ninguém. Então, a gente precisa ponderar dentro desse cenário, né? Mas eu acredito que vai ser um dezembro, né? A gente espera que hajam contratações, né? Que o comércio, que depende muito dos serviços dessa sazonalidade, que ele possa se beneficiar, contratar pessoas. E é um momento muito importante, às vezes, de contratação, porque pessoas que estão desempregadas podem ter uma oportunidade de se firmar aí no mercado de trabalho. Então, a gente está otimista para que isso ocorra, mas muito preocupados com a questão dos preços. Então, é importante, como eu sempre reforço, a inflação é um dragão monstruoso, ela é perigosa, né? Ela afeta os pobres de forma intensa. Então, cabe ao governo e cabe à sociedade fazer a sua parte. O governo tem que encontrar mecanismos de gerir essas interferências e a sociedade reagir, substituindo, reagindo à compra, para que os preços possam ficar estabilizados. É um cenário preocupante. Você tem uma elevação de 3,97% em um único mês. É um número que assusta e a gente precisa reagir a isso. Com certeza, professor. Se o Google não deixar, não me passar para trás, eu fui aqui. Dinheiro na mão é vendaval, compositor Paulinho da Viola. Espero que ele não me dê. É ele? Foi de uma novela aí no passado, uma música famosa. É verdade, né? Dinheiro na mão, você vai fazer alguma coisa. A gente tem que tomar cuidado. E pelo que eu vi aqui, acho que é novela Pecado Capital. Professor. Nosso tempo, né? Professor, se eu não tiver errado, pelo que eu fiz uma busca aqui. Professor, foi um prazer imenso falar contigo, viu?
ao longo de todo este ano, praticamente de 2024. Queremos continuar no ano de 2025 falando, analisando todos esses cenários, e gratificante, viu, pela sua participação e colaboração para que a gente possa entender esse cenário dentro do nosso contexto, né? Dentro daquilo que é pesquisado, analisado, dentro daquilo que circula no nosso mercado interno, com profissionais, com professores e mestres como o senhor. Parabéns aí para o senhor e toda a sua equipe, viu, professor? Eu que agradeço, Oliveira. A universidade faz esse trabalho desde 1995, o trabalho que nós entendemos como social. A informação ajuda a gente a tomar ação. Então, na universidade, essa pesquisa é uma prioridade, a gente tem trabalhado e investido os esforços para que a sociedade seja informada, e a informação faz com que você tome ações. Agradeço a oportunidade, a sua divulgação, e estamos sempre à disposição aqui na Uniso. Obrigado, nós que agradecemos. Parabéns também à Uniso, Universidade de Sorocaba, que oferece condições para que esses profissionais, como o professor Marcos Canhada, o Renato Vaz, toda a equipe, né, os alunos, possam desenvolver essa atividade que beneficia toda a sociedade. Muito obrigado, professor Marcos Canhada, conversando com a gente aqui no portal RMS News, na hora da verdade, mostrando que em novembro de 2024 o valor da cesta básica registrou um aumento de 3,97% em relação ao mês anterior, atingindo R$ 1.132,40 em Sorocaba. Hora da Verdade, podcast ao vivo às quartas e sextas-feiras aqui no portal RMS News. Jornalismo para você conectado na internet.